Bom dia, tudo bem? Tudo sim, meu filho, e você? Estou falando com o senhor Pena Branca? Sim, senhor. Satisfação falar com o senhor novamente, viu, seu Pena Branca? A satisfação é minha, filho. Seu Pena Branca, normalmente um dia, como a gente diz aqui, no sapato da outra pessoa, nos permite ter a empatia necessária para entender os sentimentos daquela pessoa. Seria possível o senhor descrever um pouco como é que é um dia no seu sapato? Nós não usamos sapatos. Ixi, daí não tem Eu jeito. entendi a sua pergunta. Você Ah, quer tá. saber como é que eu posso ter empatia pelo outro, né? Para entender o outro, o momento do outro. Isso, e também depois que o senhor falasse um pouco como é que é o dia de um instrutor como o senhor, num Pena Branca no mundo espiritual. Então vamos por partes. Vamos. Sobre a questão da empatia, Uhum, quando você está no mundo astral, uhum, toda a comunicação é telepática. uhum, Então, se eu quero me congraçar com um irmão que esteja lá, uhum. basta entrar em contato telepático para você entender o que ele está passando. Porque também há aflições lá, como aqui. Há preocupações, há tarefas, há alegrias, há tristezas. A única diferença é que não há mentiras. Não há hipocrisia. Porque como você tem acesso ao processo mental do outro, você não precisa, ou vamos dizer assim, criar subterfúgios para esconder. Você é transparente. Então essa transparência gera uma maior compreensão, menos agressividade e mais respeito pelo momento do outro. Então basta, vamos dizer assim, colocando em termos terrenos, você se ligar àquela energia para entender o que está se passando. Tá claro, filho? Sim, então é mais simples. Muito mais simples, muito mais simples. E também lembre-se, os espíritos normalmente atuam por afinidade. Então você vai buscar aqueles espíritos com quem você tem mais afinidade. Certo? Certo, certo. Para quê? Aí você vem a segunda pergunta. Como é que é o dia a dia? É. O dia a dia, vamos dizer assim, é de trabalho, o dia a dia é de planejamento, o dia a dia é de compartilhamento. Então, o que se faz? Dependendo da egrégora ao qual você está ligado, você pode atuar no plano espiritual, instruindo, recebendo pessoas, curando pessoas, fazendo conexões, se instruindo, buscando mais informações, buscando entender os outros planos de existência, em conexão com o plano terrestre, trabalhar mediunicamente com os filhos escolhidos, resgatar pessoas no umbral, resgatar espíritos sofredores que estão nas dimensões mais, vamos dizer assim, densas, trazer um pouco de esperança e de luz para as pessoas nesse plano que estão desesperançadas, atuar, vamos dizer assim, como um pronto-socorro espiritual disponível para aquelas pessoas que nos chamam. Então, se enganam aqueles que acham que o mundo espiritual é um idílio amoroso de anjos tocando suas harpas e fazendo nada o dia inteiro. Se trabalha muito. O espírito não dorme, mas o espírito descansa. Existe seu momento de meditação, existe seu momento de recolhimento, existe seu momento de limpeza de energias, existe seu momento de estar com os outros, existe o seu momento de estar consigo mesmo. Na verdade, filho, não é muito diferente do que existe aqui. Hum. Só que o grau de compreensão e, vamos dizer assim, de bem-querer, de amor, é maior. Então o senhor acha que, por exemplo, um médico terrestre
quando vai para o mundo espiritual, ele tem que fazer tipo uma pós-graduação ou outro curso de medicina, só que espiritual, para lidar com as coisas daí, porque obviamente não é igual. O que existe, na verdade, é uma medicina energética. Uhum. Então, os conhecimentos que se devem adquirir são os conhecimentos da atuação da energia sobre o corpo astral, sobre o corpo mental, sobre até o próprio corpo físico. Já que esses médicos, se decidirem, poderão voltar a atuar na humanidade encarnada. Você mesmo, dentro da linha kardecista, tem várias equipes de médicos socorristas, não? Sim. Todos eles trabalham com o que chamamos de medicina energética. O que será a medicina do futuro? Do futuro, o senhor está olhando para quantos anos, mais ou menos? Olha a gente aqui pedindo previsão no tempo. O senhor me perdoe, viu? Mas se eu faço alguma Na pergunta... verdade, já existem pessoas que estão trabalhando com isso. Não tem este nome ainda, não? Mas se você pensar o que é um passe magnético, tá. o que é um reiki, o que é... São todas formas, vamos dizer assim, abrandadas de manipulação energética. Você pode chamar isso de magia, se você quiser. Mas isso sempre existiu. Então, ao tomar conhecimento disso, esses médicos utilizam conhecimento anatômico humano e utilizam conhecimento energético para tirar o melhor das duas áreas de conhecimento e poder ajudar os filhos naquilo que lhes é necessário. Eu quero falar também sobre a ideia de magia, porque eu imagino que se existe magia negra, deve existir magia branca. Não é? Magia branca é toda magia, O que é magia na sua cabeça, filho? É a habilidade de manipular a energia. Isso. Você pode manipular a energia pro bem ou pro mal. Aí depende da sua intenção. Um pensamento negativo direcionado a uma pessoa é a pior magia negra que existe. É a pior macumba que existe. Você não precisa convocar nenhuma entidade umbralina para fazer um trabalho desses. Você mesmo faz em pensamento. Você pode, para algumas pessoas é necessário materializar aquilo. As pessoas precisam ver. Mas do ponto de vista energético, pensar em alguém desejando mal a essa pessoa é tão mal quanto fazer um trabalho e fazer, por exemplo, um despacho. Nossa. É igual. Porque a energia já existiu, a energia ruim já existiu. E vocês são assim. Quando você pensa em alguém com raiva, quando você pensa em alguém com despeito, quando você pensa em alguém de forma competitiva, quando você pensa em alguém de forma humilhante, quando você pensa em alguém de forma derogatória, tudo isso tem um efeito sobre, vamos dizer assim, o campo energético daquela pessoa. Essa pessoa está sendo vitimizada, atacada. Por isso, sempre peça proteção, sempre limpe seu campo áurico, porque você nunca sabe exatamente o que vai no coração do outro. Quantos e quantos amigos estão ali lhe sorrindo e lhe enfiando uma faca pelas costas? Nossa. Essa é a humanidade encarnada. É assim. Vocês nunca sabem o que vai no coração do outro. Não é verdade? Sim. Mas a influência negativa, então, que sofre alguém, ela está relacionada a duas coisas. Uma, a capacidade da pessoa enviar um pensamento negativo carregado de emoção e atenção, né? Porque pelo que eu entendo, é o tanto de emoção que a pessoa coloca no pensamento e a força do foco que faz com que aquilo atinja mais ou menos uma pessoa. Seria assim? E daí a segunda parte é que a pessoa também está desavisada e com o campo da sua energia exposto ou aberto, e aquilo também, por afinidade, acaba entrando e, entre aspas, pegando. Vou tentar reexplicar de uma forma mais veemente. Por favor. Quando você pensa intencionalmente, lembre, é normal que tenhamos às vezes pensamentos ou descargas desmotivadas, apenas momentâneas, de raiva, de inconsequência nos nossos pensamentos. Isso é normal, mas elas não têm um foco.
Mas quando existe uma raiva, uma manifestação negativa específica, ou focada em uma determinada pessoa, numa determinada situação, essa energia criada, essa forma de pensamento plasmada pela pessoa, certamente atingirá a outra. Se a outra vai sentir ou não os efeitos disso, vai depender de duas coisas: qual grau de proteção espiritual ela tem e qual grau vibracional ela tem. Se uma pessoa tem um grau de espiritualização alto, se uma pessoa está sempre em conexão com energias mais sutis, muito provavelmente ela vai sentir e aquilo vai passar. Se é uma pessoa que também tem uma ressonância com esses mesmos sentimentos negativos, ela vai absorver esses sentimentos negativos. E isso vai começar a influenciá-la mais ainda, a tal ponto dela querer revidar. É como numa briga. Se você fala baixo, eu falo baixo. Se eu falo alto, você fala alto. Se eu lhe dou um soco, você me dá um soco. E assim por diante. Então, tudo depende do grau de preparo espiritual de quem está recebendo aquela demanda, do grau de, vamos dizer assim, defesa, ou de consciência espiritual das entidades que lhe dão defesa, e principalmente do grau de vibração ou da consciência daquela pessoa a quem está sendo dirigido o pensamento negativo, ou a cargo, ou a macumba, chame-se como quiser. O senhor... Tá claro, filho? Sim, sim. O senhor até nos dá a oportunidade de contar muito rapidamente um caso, que o senhor sabe que eu ia num cabeleireiro e essa moça era evangélica. E na religião dela, não sei direito qual a gente não podia ter um quadro de Jesus em casa, porque para ela tudo que era imagem era o demônio. E ela colocou aquilo na minha cabeça de certa forma que eu fiquei impressionado. E só que eu não queria magoar minha mãe, porque na época eu ainda era adolescente e a minha mãe tinha esse quadro, e era um quadro no quarto dela, e era muito grande. Só que eu cheguei pro quadro e falei: você vai sair daqui sem eu ter que brigar com minha família. Você não acredita, seu Pena Branca, o quadro foi passou um mês, o quadro começou a embolorar, de certa forma que ficou tudo feio. Teve que sair desse jeito? É o poder do pensamento. Lembre-se, você é responsável por tudo que cativas. Quem disse isso? E agora? Você me apertou sem abraçar. Exupéry, não é? Tá. Então, isso quer dizer que quando você estabelece um vínculo energético com alguma coisa, ou com alguém, ou com um objeto, com um animal, você passa a ter, entre aspas, responsabilidade ou jurisdição sobre aquela, vamos dizer assim, coisa, ou pessoa, ou animal com quem você se relaciona. Então, foi o que aconteceu com o seu quadro. Você depositou ali sua frustração, o seu medo, você depositou ali a sua tristeza. E o quadro morreu de tristeza, vamos dizer assim. Porque até as coisas inanimadas têm um componente energético. Sim. Parecem sem vida. Mas ali há átomos, ali há elétrons, ali há vida. E essa vida é, vamos dizer assim, submetida a esse tipo de intenção negativa, acaba sucumbindo. Quantas e quantas vezes, por exemplo, nos trabalhos que fazemos, você tem uma condensação de energia tão densa que coisas explodem, copos, coisas caem. É uma forma de você conseguir libertar uma energia negativa presa que precisa ser recolhida. Porque não pense que a energia só se transforma, mas ela nunca morre. Então, uma energia negativa, ela precisa ser transmutada em energia positiva. Esse é o nosso papel. E, obviamente, vocês não vão fazer isso aleatoriamente. Vocês sempre respeitam a lei da causa e do efeito, né? E respeitamos também, se for, por exemplo, um filho encarnado, quais são, na verdade, as motivações desse filho, qual é a perspectiva daquele momento dentro de um contexto encarnacional mais amplo.
E até que ponto podemos influir nas escolhas desse filho? Porque muitas vezes, do lado de cá, nós choramos por vocês. Ao ver tantas escolhas erradas e nossa capacidade de intervenção é limitada por esses fatores. Pela consciência do filho, que às vezes não nos ouve, não nos quer ver, não nos quer sentir. Às vezes pela limitação intelectual do filho. Às vezes que também lhe é imposta pelas, vamos dizer assim, pelas diretrizes definidas antes da sua encarnação. Então, ninguém gosta de ver o outro sofrer. É dolorido. Mas, infelizmente, para alguns, só o caminho da dor pode levá-los de volta à casa do Pai. Porque quando eu lembro desse fato, desse evento, eu lembro que eu não duvidei quando eu falei, você vai sair daqui da minha casa, eu conversando com o quadro, foi muito divertido, você vai sair da minha casa de um jeito ou de outro. Eu não duvidei se alguma coisa ia acontecer ou não, também não falei, eu tive fé. Então, a fé também serve para tudo, né, no caso. A fé significa foco. Uhum. Quando pedimos a vocês, tenham fé, significa nunca percam o foco de quem são vocês, o foco da nossa relação com vocês, o foco da consciência de quem vocês são. Ter fé significa manter a chama sempre acesa. Isso é difícil. Agora, quando vocês têm raiva, vocês têm uma fé incrível. Quando vocês têm ódio, vocês têm uma fé incrível. Mas em coisas ruins. O ser humano é atraído para a negatividade. O ser humano adora a negatividade. O ser humano adora reclamar. O ser humano adora se queixar de tudo, das pessoas, da vida. O ser humano adora fofoca. Quando eu digo ser humano, estou generalizando, que talvez não devesse fazer, mas, vamos dizer assim, grande parte das pessoas encarnadas passam grande parte do seu tempo fazendo isso, se queixando, reclamando, colocando a raiva para fora de forma inconsequente, né? Colocando uma energia que poderia ser usada para o bem, usada para o mal. E isso tem repercussões, porque tudo que vai, volta. E as pessoas depois não sabem porque ficaram doentes, as pessoas não sabem porque seus filhos foram afetados, as pessoas não sabem porque elas estão numa situação de dificuldades econômicas, as pessoas não sabem porque perderam entes queridos, as pessoas não sabem porque suas vidas parecem desmoronar. E muitas vezes nosso trabalho é muito duro, filho. Porque quando uma pessoa chega até nós reclamando de todas essas questões que eu lhe falei, a vontade que temos é de dizer, você mesmo foi quem criou tudo isso. Você criou o seu próprio inferno, com seu pensamento, com a sua falta de compreensão das coisas e sua falta de autoconhecimento. Então, a dor é a forma que a vida está lhe dando, pela sabedoria do Pai Eterno, fazer com que essas pessoas acordem e despertem. Alguns acordam, outros não. Vão continuar culpando sempre os outros pelas coisas que lhes são pertinentes. Ô, seu Pena Branca, tem extraterrestre que ensina o seguinte, e até parece ser pertinente nesse momento, que nós estamos mudando de frequência vibratória, em outras palavras, mudando para uma realidade paralela milhões de vezes por segundo. Isso está um pouco além do que eu me sentiria confortável em compreender. Mas, ainda tratando do nosso assunto, parece então que quando a gente sente ódio ou raiva, também a raiva e o ódio nos sente e vem nos procurar. Eu acho que o que eles querem dizer, me permita a minha interpretação comezinha, mas acho que o que eles querem dizer é que a capacidade de criação do seu cérebro, ou do seu projetor de energia, vamos dizer assim, porque é tudo lá que funciona, é infinita.
A cada segundo você está pensando. Você está me ouvindo e está pensando. E esse pensamento pode ter 1.200 possibilidades de solução ou de encaminhamento. Então, o que eles querem dizer é que, ao pensar, você está escolhendo um caminho, você está abrindo um portal, você está escolhendo, digamos assim, a estrutura de vida que vai ser manifestada a seguir. E a gente não tem consciência disso, porque somos carneiros do sistema. Então, somos o quê? Carneiros do sistema. Ah. Seguimos sem pensar. Tá. Achamos que nossos pensamentos são muito originais. Nossos pensamentos não são originais. Os verdadeiros pensamentos originais são os intuídos lá em cima e trazidos até vocês. Você sabe disso. Toda modificação científica, tecnológica, espiritual é plasmada no astral e depois baixada aqui na Terra. Você sabe disso. Tudo vem das dimensões superiores, assim como vem até nós das dimensões superiores. Certo? Vamos dizer, esse gradil energético vem do mais sutil ao mais denso. Claro? Agora, que estamos mudando de realidades o tempo todo, a única explicação plausível para nós é que temos uma infinidade de possibilidades sem ter consciência disso. E cada pensamento abre um portal. Cada ideia manifestada abre uma passagem. Cada palavra proferida abre, vamos dizer assim, uma possibilidade do que vai vir a ser. Então, quando se fala, pense mais antes de falar, medite mais, entenda-se mais, é para que você tenha consciência de que, ao estar manifestando o verbo, você está manifestando o caminho que quer seguir. E muitas pessoas não têm consciência disso. Então a pergunta, na verdade, não é se conseguirei mudar. A pergunta é para o que em que me transformarei, para o que mudarei. Mudar, você muda o tempo todo. Quantos milhões de células no seu corpo estão morrendo nesse momento e quantas outras estão, vamos dizer assim, nascendo, ou sendo criadas? Sem que você tenha consciência disso. Para vocês é um processo natural. O corpo é uma máquina perfeita. Isso, eu estou dizendo, uma manifestação física. Coloque isso na perspectiva espiritual. Então, assim, não existem esses limites físicos. Então, tudo é possível de ser experimentado. Mas por que algumas pessoas só escolhem o lado negativo das coisas? Por que algumas pessoas só fazem as escolhas erradas? E não vai em julgamento de valor. Errada para ela, porque muitas vezes, olhando de fora, as escolhas das pessoas nos parecem estranhas, mas para o seu desenvolvimento espiritual, aquelas escolhas estão corretas. O que eu quero dizer é, qual é o grau de interação que ela tem com o seu eu superior, com a sua verdadeira alma, no momento de tomar essas escolhas. A humanidade, em geral, é cega, e caminha cega. E é isso que tentamos fazer. Tentamos alertar, para que as pessoas despertem e acordem. Mas existe um limite na nossa capacidade de interferência. Não é? E isso nos deixa tristes. E então, quando a gente fala assim, bom, eu não consigo mudar. Quando você fala, eu não consigo mudar, que você já mudou. Mudou para a mesma coisa. Você acaba de fechar uma porta. Quando você fala não, existem pessoas do não, você já percebeu? Você começa a falar não. Quando eu falo negativo, não significa necessariamente demoníaco ou infernal, porque muitas pessoas têm essa concepção de tudo que é negativo, é uma energia negra. Não. Negativo é muitas vezes se negar a possibilidade de. Que a vida é co-criada. Quando você fala não para a vida fala não para você. Não é? Sim. E qual é o pior inimigo que vocês têm aqui, nesse mundo? Medo.
insegurança, medo, que é um instrumento de manipulação de todos os sistemas de poder. Medo. Então, é apenas uma ilusão pessoal, seja por condicionamento ou outras razões, que a pessoa acredita não ter mudado, né? Porque na verdade ela mudou, mas às vezes mudou para uma coisa tão parecida que não, e ela mantém aquela mudança constante para aquilo que já é, que ela não percebe que a mudança existe ou que ela tem a capacidade e está fazendo acontecer. As pessoas acham que mudança é necessariamente uma mudança de rumos total, abrupta e muitas vezes radical. E não é necessariamente assim. Às vezes é uma questão de mudança de consciência. Porque pensa assim, de 360 graus. Se você mudar, vamos dizer que você esteja no ângulo 90. Se você estiver no ângulo, mudar para o ângulo 91, pode não significar uma grande mudança no momento. Mas se você projetar isso num grande círculo do tempo, na espiral do tempo, você vai estar num quadrante muito diferente de percepção e de energia depois de algum tempo. Porque o momento presente é um momento de projeção. Então, essa pequena mudança no presente, já falei isso com você algumas vezes, a história do efeito borboleta, mas um pequeno momento, uma pequena alteração nesse momento, na espiral do tempo, vai ter uma mudança muito grande. Mas as pessoas querem um espetáculo das grandes mudanças. Grandes mudanças exigem grandes recursos. Grandes mudanças exigem grandes planejamentos. Quantos de vocês têm os recursos e os planejamentos e a capacidade para fazer essas mudanças? Quantos querem arriscar? Quantos têm a coragem? Talvez essa seja a palavra. Quantos têm a coragem de realmente mudar? É tão bom me queixar dos mesmos problemas todos os dias. Do meu marido que não presta, do meu filho que não me atende, da minha esposa que me trai, do meu colega de trabalho que se sente superior a mim, do meu colega de centro que acha que as entidades dele são melhores do que as minhas. Nossa, aí é foda. E por aí vai, filho. Então, o senhor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou que certo e errado não existe até certo ponto, porque de repente a minha meta, ela pode ser diferente da sua. Então é natural que eu haja dessa forma, porque eu ainda estou num momento que de repente você já passou e para você aquilo não serve mais. Mas eu ainda não vivi aquela experiência e não tenho esse conhecimento para dizer que aquilo não é bom. E você falando não vai servir. Então eu tenho que viver aquela experiência. Seria nesse sentido, então, que certo e errado não existe? Não é só do ponto de vista de vamos dizer assim, de maturidade experiencial, mas é que quando você traça seu projeto encarnacional, certas experiências que não fazem sentido para você, por ter ou não passado por elas, por ter ou não passado pelas adversidades que elas representam, para outras pessoas vão fazer todo sentido. Então não julgue, respeite. Porque, por exemplo, talvez uma coisa que possa clarificar melhor esse assunto. Vamos ver. Você não bebe. Eu não bebo. Não fuma, não usa drogas. É isso mesmo. Aí você tem um grande amigo seu que decide usar maconha, por exemplo. Que vamos citar um caso bem, bem comum. E você tem duas formas de lidar com isso. Você vai chegar para o seu amigo e pode falar para ele: meu amigo, eu não acho isso bom, porque isso pode afetar a sua saúde, física, mental. Causa dependência. E ele te ouve e continua fumando maconha. E aí você tem duas atitudes. Você continua sendo amigo dele, ou você simplesmente acha que ele não presta, que ele não merece a sua atenção, que ele está no caminho errado, está desviado. Aos seus olhos, qual que é a melhor postura? Eu diria, enquanto você estiver ligado a esse tipo de comportamento, eu não compartilharei os momentos com você.
Não quer dizer que eu vou perder a amizade. Só que, olha, enquanto você está fumando, não fale comigo, não me. Agora, parou, terminou isso, pode vir aqui, vamos assistir filme, atividades. Eu sou assim, sabe, seu Pena Branca, o senhor me conhece por aí. Eu divido o momento e a atividade com as pessoas que estão na mesma sintonia que eu. Eu não vou perder a amizade dele só porque ele está fazendo isso. Pois é. Mas normalmente é o que as pessoas fazem. Eles falam assim, viu? Falam. Riem. Ridículo. Zombam. Realmente. Massacram. E ameaça. Será que filho, aquela experiência não é importante? Quem são vocês para julgarem? Então. Será que esse filho que fuma a maconha é muito diferente daquele amigo com quem você partilha meia dúzia de cervejas no final de semana, no churrasco? E dirige. Será que ele é muito diferente daquele seu amigo que faz sexo com 300 pessoas num final de semana? Será que ele é muito diferente da dona de casa, supostamente uma mãe amantíssima, simplesmente destrói a vida dos filhos por falta de compreensão? Será que Então, não julguem. Os pesos que vocês dão às coisas não é o peso verdadeiro das coisas. Porque tudo que vocês julgam está fora de contexto. É o que lhes parece, do ponto de vista moral, mais ou menos aceitável. Mas do ponto de vista de crescimento espiritual, talvez um bandido tenha muito mais valor que uma dona de casa aparentemente perfeita. As pessoas vão me criticar por falar isso, mas é a pura verdade. Não, sim. Mas o senhor sabe que um espírita, ele entende que a caridade, segundo entendia Jesus, é a benevolência para com todos e a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Então nós podemos aqui entrar de acordo, seu Pena Branca, que nenhum espírita faria isso? Será? Será? Não, mas eu Responda por si mesmo, já. Não, mas eu digo, estaria fazendo contra o próprio entendimento, né? Você estaria sendo hipócrita. Nós temos um mestre muito sábio. Muito sábio, que já viveu muitos milênios, em muitos planetas, em muitas estrelas, em muitas vidas diferentes das nossas. Ele diz: o que mata a humanidade é a hipocrisia. Porque o papel aceita tudo. Então, pior ser hipócrita. Melhor ser bandido, drogado, o que vocês quiserem ou acharem reprovável do ponto de vista social, do que ser hipócrita. Lide com a verdade como ela é. Não escamoteie a verdade, não tape o sol com a peneira. Talvez essa seja a importante lição que vocês ainda não aprenderam. Porque quando vocês começarem a se olhar no espelho e verem a verdade atrás da aparência, vocês vão ver que a verdade é muito maior e muito mais abrangente. E vão se condenar, vão se sentir mal por terem julgado tantas pessoas sobre as quais vocês realmente não tinham nenhum conhecimento. E esquecer de olhar a própria vida. Sim. Verdade. Então, às vezes, porque se diz também no Espiritismo que aquele que mais tem, mais será cobrado. E aí então cai nessa máxima que o senhor falou da hipocrisia. Sim. Se você tem mais consciência, e aí consciência em todos os níveis, consciência social, consciência espiritual, consciência energética, você tem maior responsabilidade. Claro. É nesse sentido que será mais cobrado. Porque se você entende mais, você tem que saber julgar menos. Então. E... esse é o verdadeiro amor incondicional. Esse é o amor crístico que vocês tanto defendem. Nossa. O amor crístico, o amor incondicional. Mas vocês são os primeiros a apontarem os dedos.
Tem uma outra máxima que diz que fora da caridade não há salvação. Considerando que a caridade são os 3 pontos que eu falei, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão, a gente entende que mais ou menos o que quer dizer essa frase. Só que aí, onde a gente cai na história de salvação, eu gostaria de entender um pouco o ponto de vista da parte do senhor. O que seria salvação? Existe, então, a necessidade de ser salvo se somos espíritos que não regridem? Vamos dizer, a igreja manipulou esse termo politicamente para tirar benefícios disso, certo? Do ponto de vista espiritual, ser salvo significa poder ter a compreensão sobre a sua totalidade, poder interagir com o seu eu superior, entender a sua alma, entender a si mesmo. Porque quando você entende a si mesmo, você tem o amor crístico. Ele está plantado em vocês, todos. Alguns esqueceram, alguns apagaram, mas ele está lá. E a única forma de resgate, o salvamento ou salvação, é você se conhecer, é você entender quem você é você entender seu papel no mundo, entender seus ciclos kármicos, entender o que você está fazendo, qual a sua participação, a sua humilde participação nesse mundo. E isso é salvação. Isso é ascensão. Que é a palavra em voga agora. Precisamos ascender. Tem todos a mesma conotação para mim. Significa voltar à origem, voltar à casa do Senhor, voltar a todas essas metáforas de recolhimento, é se entender. E nunca a humanidade esteve tão perdida de valores, de rumos. É quase que risível o grau de desinformação. Quanto mais informação se disponibiliza, mais desinformadas as pessoas ficam. Você já percebeu isso, jovem? Já. Então, se eu posso dar um conselho, salve-se a si mesmo. A grande caridade que você pode fazer para o universo é não julgar o outro e salvar-se a si mesmo. Como? Autoconhecimento. Não julgando, entendendo. Praticando o bem significa não fazendo o mal. Buscar uma neutralidade contemplativa com várias das histórias. Não ressoar, não ter ressonância com histórias negativas, não ter ressonância com medo, não ter ressonância com a angústia do mundo moderno. Olhar tudo isso com um certo distanciamento. Então a gente pode definir, de certa forma, a perdição como a ignorância e a salvação como a sabedoria. Sim. Sim. Do ponto de vista, vamos dizer assim, prático, humano, a perdição é você se perder de si mesmo. Esqueça vamos dizer assim, as conotações religiosas, Tá. A alma perdida para o demônio, essas baboseiras todas. A alma se perde quando ela sai da frequência energética original, quando ela perde a sua assinatura energética, que é o que a reconecta com o seu superior, com a sua mônada, vamos dizer assim, original. O estar perdido na vida é falta de conexão. Né? Depressão, que é uma doença moderna muito, vamos dizer assim, conhecida, e até exageradamente veiculada pela mídia, tem muito a ver com essa perda de conexão com a alma. A pessoa não vê sentido no que está fazendo. A pessoa não vê sentido nas relações que ela tem. A pessoa não vê sentido no trabalho. A pessoa não vê sentido na vida que ela tem. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida que não é dela. Desconectada. Desconectada.
Se você se desconecta da sua energia primordial, como é que você vai se sentir? Sem energia. Qual é o principal efeito da depressão nas pessoas? É a falta de energia. Não tem energia para nada. E não tem motivação também, né? Não. Muitas vezes a vida sabiamente está dizendo para essas pessoas, está dando um tempo para que essas pessoas possam se reciclar. Às vezes o processo depressivo não é ruim. Às vezes o processo depressivo é um momento necessário para se reencontrar. Com orientação correta e com menos medicação, essas pessoas podem sair muito melhores desse processo depressivo. E também as pessoas confundem depressão com tristeza. É normal ficar triste pela perda de um ente querido, pela perda de um trabalho, por uma separação, pelas mazelas do mundo. Essas tristezas são as tristezas da humanidade. Natural. Fazem parte da tua vida. Isso não tem como. E é normal você se sentir triste por isso. Mas as pessoas esquecem, perderam a noção de tristeza. Quase ninguém mais fala tristeza. Tudo é depressão. Estou deprimido. Nossa. Estou triste. Estou triste. Então, vamos colocar os pingos nos is. Tristeza é uma coisa. Depressão é outra, muito mais séria, com consequências muito mais significativas. A tristeza se cura com o passar dos dias e com a alegria. Porque se a tristeza, a alegria. Depressão não se cura com alegria. Eu aprendi, seu Pena Branca, com alguns mestres ascensionados, segundo eles mesmos se autodenominam, e tem a ver com isso que o senhor falou, que nós temos antes da ação, vem o nosso, primeiramente, como uma cadeia, assim, um prédio, uma hierarquia, o senso de identidade, depois temos os nossos pensamentos, depois temos as nossas emoções e depois temos as nossas ações. Então, é preciso que sempre começa de cima para baixo, inclusive o senhor falou isso no começo do nosso diálogo hoje. Então, poderíamos dizer também, de outra forma, o que o senhor falou, nesse sentido, é bom que você pare de criar um senso de identidade de uma pessoa depressiva, porque senão você vai ter os pensamentos que uma pessoa depressiva tem, e vai ter as emoções que uma pessoa depressiva tem, e naturalmente vai sentir no físico tudo aquilo e agir tudo conforme uma pessoa que tem aquele senso de identidade particular age. São duas coisas diferentes. Olha lá. Uma coisa é a pessoa que está passando por um processo de depressão real, que precisa de ajuda externa, sim. Em que sentido? No sentido dela tentar recuperar essa conexão perdida com a sua alma. Isso pode ser feito de várias formas. Como? Pode ser com psicoterapia, pode ser com curas espirituais, pode ser até com uma conversa com um amigo. Né? O que for mais, vamos dizer assim, conveniente. O que acontece é que as pessoas normalmente não querem entrar nesse processo. Elas querem continuar na vida artificial e aí se entopem de remédios. O que a indústria farmacêutica ganha de dinheiro com antidepressivos poderia provavelmente alimentar a humanidade durante um século. Vá atrás dessa informação. O quanto se vende de medicação antidepressiva no mundo hoje, certo? Então, existem os casos verdadeiros de depressão, que podem ser encaminhados de uma forma positiva. E nesses casos específicos, não é a pessoa que engendrou a situação da depressão, mas foram as escolhas que ela fez antes
a falta de contato consigo mesma, a falta de, vamos dizer assim, transparência de alma, todos esses fatores confluíram para que ela tivesse um processo depressivo, porque ela se distanciou de si mesma. Certo? Isso está claro? Sim. Outro caso são esses casos de tristezas momentâneas, que as pessoas acabam assumindo aquela postura e acabam atraindo egrégoras negativas, que vão sugar dessa energia do medo, da tristeza, da infelicidade. E acabam, vamos dizer assim, se tornando esse processo um processo infinito. Nesse caso, não existe depressão. Existe um processo de tristeza inicial sendo exacerbado pela própria capacidade daquela consciência, né, de plasmar formas, pensamentos tão negativas que a pessoa acaba sendo vítima do próprio processo. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam atraindo tantas entidades negativas, tantas histórias tristes, tantas, vamos dizer assim, eu não gosto de usar esta palavra, mas tantas desgraças, que foi naquele caso que eu te citei. Ela mesma engendrou esse processo. E muitas vezes essas pessoas, quando vão nos procurar, elas não querem ouvir isso. Elas sempre preferem dizer, olha, isso aconteceu porque alguém jogou uma macumba em mim, isso aconteceu porque fulano tem inveja, isso aconteceu porque... E na verdade não é nada disso. Na verdade, o que acontece é que a pessoa, por afinidade energética, e você vai entender isso claramente, acaba atraindo para si um monte de lixo. E se perde no meio daquele lixo, né, gente? Isso não tem nada a ver com o processo depressivo, que é um processo diferente. Tá clara a diferença? Sim, por isso o senhor falou são duas coisas. Nessa última, a pessoa se identifica com aquilo. Exato. E por processo pela própria lei da afinidade, acaba vivendo a experiência que lhe cabe. Se ela não tem consciência, ela vai se juntar lixo até ela virar lixo. Essa expressão é muito correta. Existe lixo humano, sim. Não, e isso não tem a ver com o nível social. Isso tem a ver com a capacidade... se você olhar a aura dessas pessoas, elas estão praticamente mortas. Elas não têm brilho. Porque elas estão tão sugadas energeticamente pelo processo que elas mesmas engendraram, que você não vê mais luz. Você vê uma luz pálida, uma luz esmaecida, amarela. Não tem vida. E eventualmente acabam desenvolvendo doenças, e eventualmente acabam atraindo situações ainda mais difíceis. Aqueles casos de histórias tristes, né, filho? Uma história triste que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Né? Às então, vezes... assim, policiai os pensamentos. Vocês, kardecistas, são muito bons para dizer isso. Sim. Vigiar e policiar os pensamentos. Orar. Mas é mais fácil falar do que fazer, não? Mais fácil. Ensinar é fácil. A gente tem que ensinar com os próprios exemplos, né? A gente luta para fazer isso. Isso, exato. Você tem que ser Cristo. Não é seguir Cristo. Cristo não veio aqui para ser guru de ninguém. Cristo veio aqui para dizer assim, vocês podem viver assim. Vivam assim. Eu sou só mais um. Lógico que ele não era mais um. Lógico que ele veio dentro de um processo avatárico importante para o planeta. Mas ele não queria uma legião de seguidores. Se você quiser vir comigo, você vem. Mas seja você seu próprio Cristo. Pare de procurar gurus, santos. Não é que eles não tenham valor. Eles têm valor para te dar consciência, mas a vida é sua, não é deles. Toque a sua vida. Siga o seu caminho. Ninguém vai viver sua vida por você. Muitas pessoas passam a vida toda se dedicando a outros. Me dediquei aos meus pais, me dediquei aos meus filhos, me dediquei a isso, aquilo. E a pessoa mesmo está um lixo.
Não se dedicou a si mesma. Como você pode cuidar de alguém se você não estiver bem? Como você pode ser um bom médium se você não está bem? Como você pode ser um bom orador se você não está bem? Como você pode escrever bem se você não entende, nem se entende? Tudo parte de você, isso não é egoísmo, é consciência, é a consciência crística que existe em cada um, a tua capacidade de co-criar como Deus, porque esse é o nosso caminho, filho. Deuses em criação. Eu gosto muito dessa frase. Nós estamos nos tornando deuses, porque nós criamos e manifestamos, e isso vai ficar mais forte, mais forte, mais forte. Mais alguma pergunta, filho? Senão me vou. Inclusive, já só um comentário antes da pergunta. Inclusive, quando o senhor fala assim, vem à mente a ideia de que Jesus falou assim, olha, um mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Ele fez questão de colocar o como a si mesmo na frase, né? Sim. Porque... Mas é que parece, e também é uma questão de interpretação religiosa, porque para parecer bom aos olhos dos outros, e vocês estão sempre julgando, não é? Então você tem que parecer bom, correto. Então você tem que ter aquela vida que, ela é tão boa, dedicou a vida inteira para isso, para aquilo. E a pessoa está morrendo. Será que é correto? Realmente. Tem algum problema nessa interpretação? Tem. Não é assim. Sim, ajudar sim, no que eu posso. Ajudar o quanto? No que eu posso. E primeiro se perguntar, eu realmente posso ajudar? Será que eu devo ajudar? Caridade não é fazer tudo por todo mundo. Caridade é doar o melhor de si para aquelas pessoas que vão entender o que você tem para dar. As pessoas têm uma visão muito, vamos dizer assim, social de caridade, né? Lógico que num país como esse você tem premências e todo tipo de ajuda é válida. Mas fazer caridade não é dar uma cesta de alimentos aos pobres. Mas não é isso. O sentido de caridade é entender o que você tem de melhor para oferecer aos outros. É como aquela senhora, aquela madame que tem um monte de roupas que não usa mais. Diz assim, vou dar para a caridade, achando e se sentindo a melhor pessoa do universo. É um começo, né? É um começo, né? Não, ela devia dar o melhor vestido que ela tem. Uia. Aquela pessoa mais pobre. Isso é caridade. Dar o que não te faz falta é caridade, filho? Realmente. Não. Me perdoem os cristãos que acham que isso é caridade. Isso é bom senso. Ah, tá. Compartilhar o que te sobra é bom senso. Então. Por que você vai ficar com um monte de coisas que não te servem mais? Ah, tá. Importa quando tem serventia para outras pessoas. Nossa. Isso é bom senso. É uma lei universal. Se falta aqui, eu tenho, por que não? Doar. Doe-se. Nossa. Isso é caridade. Sobretudo quando se trata de órgãos que a gente não vai mais usar, por que não doar a todos? Exato. Acho que as pessoas têm medo de... Por exemplo, quero doar comida aos pobres. Aí ela vai lá, vê o que está sobrando e ela faz daquele arroz velho, aquele feijão já com bichinhos, aquela carne que já está quase podre. Ela fala, nossa, eu dei um monte de comida para caridade. Isso é caridade? Não, caridade é ir no mercado e comprar o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor carne e doar para quem realmente precisa. Isso é caridade. É dar roupa, não é aquela roupa velha, é a roupa que você usa e que é boa e é bonita e você vai dar para a pessoa que precisa. É dar aquele sapato novo que você tem. E você está tirando aquilo que te é de melhor para doar para o outro. Isso é caridade. Não é dar aquilo que não te serve mais. Doar o que não te serve mais é bom senso, filho. Assim, mais alguma pergunta, filho? Doar o que tem de melhor seria então, no fundo, a gente não dirigir, na verdade, os nossos esforços para as coisas materiais, porque notavelmente não
conseguiríamos resolver o problema na raiz. Então, de repente, doar o melhor, a melhor caridade seria, então, fazer realmente aquilo que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E quando você se ama, você se melhora, você se torna uma luz na humanidade de escuridão, onde outros à sua volta são capazes de ver mais a distância e compreendendo a si mesmo, no reflexo que você está proporcionando a ele, ele também consegue se virar ou então acender a própria luz. Não seria isso, então, a maior caridade? Exemplos são importantes, filho, mas a maior caridade que eu digo é, se for, por exemplo, no que você é bom, no que você se acha bom, qual o seu caminho? Você se acha um bom orador, você sabe conversar, você sabe orientar? Então fazer caridade para você é doar o melhor, o que você tem de melhor, que é saber orientar as pessoas. Sim, claro. Então isso é ser melhor, essa é a sua caridade. É doar o melhor de si, não o resto. Se eu sou, não sei, um bom cozinheiro, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a melhor comida que eu sei e vou doar isso. Se eu sou um cientista, eu vou fazer o melhor experimento e vou doar isso. Cada um tem um caminho na vida e cada um sabe o que é o seu melhor. O que eu estou dizendo é, sim, exemplos são importantes, mas caridade não vem de exemplo. Caridade vem do ato consciente de querer doar o que é o melhor de si. Ah, sim, aí sim. Porque eu falo assim, porque tem gente que vai ouvir e às vezes vai ficar triste agora e não vai mais doar as coisas. Se tá seguindo o coração... Continue fazendo. Não. Continue fazendo a doação da cesta de comida, da roupa que não serve. Mas isso não é caridade. É bom senso. Isso é bom senso. É o mínimo, né? Muito pelo contrário, filho. Tem muita gente que precisa. O país é tão pobre, às vezes, para algumas pessoas, que tudo é necessário. Sim. Claro. Não é? Isso é uma questão até de consciência social mesmo, que muitas pessoas também não têm. Não é? Mas o que eu estou lhe dizendo é, caridade é doar o que você tem de melhor, não o que lhe está sobrando. Bom, a última pergunta que eu tinha é o seguinte, só trazendo um pouco a memória ao nosso saudoso pai Joaquim, que falou que existe um tripé que constitui uma vida equilibrada, que se trata da fé, do amor e do trabalho. O senhor concorda com essa definição dele? Sim. Muito bom. E tem a ver, né, com o que a gente falou. Fé, amor e trabalho. Na verdade, esse triângulo se transforma num fluxo de energia. Não é? O amor, vamos dizer assim, é a energia que deve sustentar tudo. A fé é o foco para onde você direciona a sua energia. E o trabalho é o processo de usar essa energia focada para construir a vida no universo. Muito bom. É isso. Tanto é que o símbolo da Umbanda é um triângulo com uma cruz no meio. Ah, não sabia. Justamente representando esse tripé que você falou. E a cruz representa o quê? A união do terreno com o espiritual. Opa, muito bom. Material com o espiritual. Então é a síntese. E tudo, na verdade, na vida tudo é assim. O que você faz sem trabalho? O que você faz sem intenção, sem fé, sem foco? Realmente. O que você faz sem amor? Entenda amor aí não como amor romântico, né? Amor como energia e equilíbrio. Vamos dizer, energia em equilíbrio. Talvez a definição universal mais clara de amor. E isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender a construir, né? Quando se fala amor, ou você tem aquela visão muito romântica, ou então uma visão muito religiosa. Na verdade, o amor é o ponto neutro. É onde você percebe a sua grandeza enquanto Deus encarnado. Então, se você é Deus e todo mundo é Deus, todo mundo merece o mesmo tratamento. Então, harmonia, respeito, equilíbrio, isso é amor. Você que gosta de conversar com essas entidades de outros planos mais evoluídos, pode ter certeza que a definição de amor que eles têm também é essa. O amor universal é equilíbrio, harmonia, não é amor romântico. Fantástico, meu querido Pena Branca. E o senhor conhece, assim, pessoalmente o pai Joaquim? Qual pai Joaquim?
que fala através do Fernando... Aquele moço que fala através do Fernando Parada. Sim. O senhor conhece ele, assim, pessoalmente? Já estivemos trabalhando juntos. Ah, então vocês são... Como? Mas somos de egrégoras diferentes. Egrégoras quer dizer, em Aruanda o senhor mora numa cidade e ele mora em outra. Sim, porque temos funções diferentes. Entendi. Somos entidades diferentes, trabalhando em linhas energéticas diferentes. Claro, claro. Mas com um grau de harmonia, amor e respeito, que é o que eu acho que vai pautar a humanidade daqui a uns 500 anos. Nossa, tudo isso? Parou. Olha, muita coisa para mudar aqui, filho. Eu agradeço a sua presença, o seu conhecimento e que Deus abençoe todo o trabalho do senhor e o conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de trazer a palavra de Deus para vocês. E pensem muito nessas coisas que eu falei. Na noção verdadeira de caridade, na noção verdadeira do que é amor, na concepção errada de depressão, né? Na vontade verdadeira que vocês chamam de fé. Então, pensem, porque esses são os verdadeiros pontos de interrogação que podem fazer as pessoas crescerem, né? E muitas vezes vocês estão ligados no piloto automático. Está na hora de desligar o piloto automático e começar a fazer escolhas mais conscientes, né, filho? Tá certo. Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado.